Eu nunca havia visto um parlamentar de primeiro mandato incomodar tanta gente graúda. Dedica mais de 20 minutos de um programa considerado a vitrine de uma grande emissora de TV a atacar um parlamentar, algo nunca antes visto. Dedicar 20 minutos nem ao Lula, nem para ataques a Dilma, nem a Eduardo Cunha, dos problemas empresariais que Vossa Excelência teve, está sendo quitado judicialmente e respeitada as decisões judiciais sem nenhuma acusação criminal, além de não haver qualquer fato que pese sobre o mandato de Vossa Excelência. Viajamos juntos, vi a sua preocupação com a família durante a viagem, vi a sua importância que dava de fato à família e à religião, até me chamou a atenção. É um relato de luta, de dedicação, de esforço por essa casa, e não só por ela, mas também por todos aqueles que confiaram a mim o voto, com a intenção exclusiva de que eu pudesse representar não os interesses de um grupo, mas os interesses de toda uma nação. Eu não fui eleito com aquela visão setorialista, como nós possuímos vários colegas, e eu respeito isso. Vários aqui desta casa foram eleitos por bases específicas. Eu fui eleito online, com o maior mix de personalidades, de profissões e de ideias que possam existir. Essas pessoas me escolheram talvez pelo que eu debatia, compartilhava com elas e pelos meus ideais esses que eu venho colocando em prática nessa casa. E são esses números que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fiquei calado nos últimos 30 dias, um pouco mais, devido a um achaque que eu sofri e que vinha sofrendo há mais de um ano. Por ter personalidade, por defender o que é certo, criei alguns inimigos, infelizmente. Lutar a favor da Lava Jato me trouxe alguns extremistas que acreditavam que a Lava Jato, na verdade, ela era injusta. Na minha opinião, a Lava Jato fez uma das maiores justiças para esse país, colocando uma verdadeira organização criminosa de corruptos na cadeia. O combate ao crime organizado nesse país nunca foi tão esplêndido e nunca defendeu tanto o povo brasileiro. O problema todo sou sim um lobo solitário. Por não ter grupos, não ter organizações que bancaram a minha campanha, grupos políticos, nem grupos empresariais, caminhar sozinho vem mostrando que não é nada fácil. Dentro do Democratas, pouco a pouco, eu venho encontrando uma verdadeira família. E agradeço imensamente ao presidente ACM Neto, ao presidente Alberto Fraga, principalmente ao presidente da casa, Rodrigo Maia, por todo o apoio que eu venho recebendo. O líder Omar Nascimento, do meu partido, não só confiou a mim vários projetos e várias intenções de representar o povo brasileiro, como em comissões, eu faço parte de 19 comissões nessa casa. Esse trabalho, para quem não entende, eu vou tentar explicar para vocês através de números. São 153 propostas legislativas de minha autoria, votações nominais 194, 50 discursos em plenário, já 25 relatorias feitas por mim. Algumas tive que rejeitar e a grande maioria aprovar, mesmo que através de substitutivo, para que os colegas pudessem ter seus projetos que defendem o povo brasileiro sendo encaminhados para as próximas comissões e em futuro no plenário, para que possam virar leis em defesa do povo brasileiro. Dessas 19 comissões que eu faço parte, uma das que muito me orgulha é a de segurança pública e combate ao crime organizado, onde ali defendemos a polícia do nosso país, antes em governos passados esquecida, abandonada e sucateada. Hoje defendendo a polícia militar, o corpo de bombeiro, a polícia civil, os policiais federais, a PRF. Ontem, inclusive, os agentes penitenciários deram um grande passo para se tornarem policiais penitenciários. O que nós estamos fazendo pela segurança pública, historicamente, nunca foi feito. E isso pela luta de parlamentares
que acreditam que você não tem um país justo sem ter uma polícia forte, uma polícia eficiente, uma polícia funcional, onde a população e o Estado reconhecem que sem segurança pública você não tem turismo, você não tem empreendedorismo, você não tem nada, nem mesmo o Estado. Um Estado fragilizado é um Estado enfraquecido, e minha luta continuará sendo por todos os policiais do Brasil. Já vem ocorrendo na Previdência, na PEC 6 de 2019, quando todos estavam amedrontados em defender a polícia porque seriam atacados. Afinal de contas, a pregação era que nós não iríamos defender uma categoria específica. Essa era quase que uma ordem. Se quem defender categorias específicas serão massacrados nas redes sociais. Só que tratar os desiguais como iguais é a maior injustiça que estava ocorrendo dentro dessa casa. E numa luta incessante, eu subi nesse plenário e desafiei a todas aquelas milícias digitais que ali estavam me atacando, a continuar atacando. Boa sorte. Mas eu não vou recuar dos meus ideais. Vou continuar defendendo os policiais desse país e vou defendê-los inclusive na PEC da Previdência. E assim foi. E praticamente todos os pleitos requisitados e solicitados pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Distrito Federal, que é uma polícia judiciária da União, por todos que são policiais, que são pagos pela União. Naquele momento, estados e municípios tinham sido removidos, retirados da PEC, mas todos que são pagos pela União foram atendidos e saíram daqui honrados por parlamentares que não sozinho, porque eu tive o acompanhamento de vários colegas aqui, inclusive do meu amigo que aqui se faz presente, do Bibo Nunes, e Coronel Tadeu, que estava numa luta ali comigo, e tantos aqui que acreditaram de que defender a polícia era o mais correto naquele momento, mesmo contra algumas orientações, inclusive da presidência, que eu tenho certeza absoluta que foi equivocado e em tempo o presidente recuou e admitiu que sem segurança pública jamais poderemos ter uma nação justa. O mesmo fazemos hoje pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Querem falar que o Ministério Público invade atribuições de que não deveria. Por que ninguém faz? Quem está combatendo a corrupção nesse país, se não o Ministério Público, se não os juízes honestos, embargadores honestos, aqueles que acreditam em um país que pode sim ser um país melhor. Ministros que estão sendo acharcados, muitos desses proferiram decisões que mantêm na cadeia criminosos. E quando eles, em uma análise técnica, entendem que um ou outro, uma questão de justiça, precisam sair, são destruídos por tentar fazer justiça. Nós precisamos entender que esse jogo de fazer com que a população lutem contra os poderes é apenas para dividir o povo brasileiro. Quem luta contra o Supremo, ou quem luta contra o Congresso, quem luta contra o presidente da República, não ama o seu país. Porque quem ama o seu país de verdade entende que os poderes preservados andam lado a lado, caminham juntos para lutar por quem mais precisa, que é o povo brasileiro. Essa métrica, essa máxima de que o povo brasileiro precisa ser protegido por ditadores de ruas, isso é uma ilusão. O que nós precisamos é nos aproximarmos cada dia mais dos poderes, entendermos o que está por trás desse jogo sujo que existe de manipulação da população e reconhecer de que sim, a Lava Jato fez um grande trabalho por esse país, juízes em sua grande maioria são honestos, policiais do nosso país não agridem vítimas da sociedade, eles se defendem para que eles possam voltar para suas casas vivos, porque na não reação, em sua grande maioria, são alvejados e são mortos. E a população não vê nenhuma notícia disso, porque a mídia inescrupulosa quer mostrar que os policiais, em sua grande maioria, são criminosos, e os criminosos de verdade estão soltos nas ruas. É essa defesa que eu venho fazendo dentro dessa casa, que faz uma grande diferença, mas também faz com que você, a cada dia, crie novos inimigos, porque no esquemão, no desmame, aqueles que não querem largar a mamata, certamente te olham e convictos enxergam em você um inimigo. E um bobo que não acredita em você se torna um grande herói, numa defesa incansável de tentar humilhar e desconstruir a imagem de quem está lutando pelo que é certo, pelo povo brasileiro. 158 frentes parlamentares, emendas, 20 milhões
E olha que todo deputado de novo mandato só tem recurso no ano seguinte. Podem verificar. 20 milhões, sendo 10 milhões para educação e 10 milhões para agricultura, que em sua grande maioria foi investido na agricultura familiar aqui no DF, ajudando exatamente aqueles que vivem nas periferias do Distrito Federal e que precisam mais, e que precisam de apoio, e que por muitos são esquecidos, porque não gera votos. Eu não fui eleito para pensar nas próximas eleições, eu fui eleito para fazer hoje, porque é hoje que as pessoas estão desempregadas, é hoje que elas estão sofrendo com segurança pública, é hoje que elas estão sofrendo com educação, não é amanhã. Político que vive de futuro, de segurar estratégias e bons projetos para a véspera de eleições, não merece o seu voto. Eu vou fazer o meu melhor hoje, porque é hoje que o povo brasileiro precisa do meu apoio. 14 creches que nós, infelizmente, pelo governo passado, o dinheiro do FNDE estava sendo devolvido pela perda da entrega de documentação adequada, em data oportuna, no dia do vencimento. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que vem fazendo, na minha opinião, um trabalho árduo de recuperar o estrago feito pelos demais governos, pediu para que o seu assessor entrasse em contato com um deputado jovem, porém que um poder de persuasão suficiente para recuperar algo em quase de 30 milhões já perdidos no FNDE. E o presidente Rodrigo Dias, de pronto, me atendeu, reformulou e estendeu o prazo até dia 31/12, que é quando o GDF tem que mudar o status e apresentar os projetos para que 14 creches, para as mãezinhas, em sua grande maioria, solteiras e que cuidam dos seus filhinhos com dificuldade de trabalhar, possam ter suas crianças nessas escolas. Creches essas, cada uma com capacidade de atender até 700 crianças. São 700 mamães para cada creche. São 14 que nós salvamos de recursos no FNDE. Trabalho feito pelo deputado Luiz Miranda. É fácil ir para a internet, falar um monte de bobeira, sem observar as 153 propostas legislativas, as 194 votações nominais, 96% acompanhando o presidente, acompanhando o governo, 96%. Há quem diga que nós pensamos como a esquerda. O Democratas não é centrão, o Democratas não é de esquerda, o Democratas é um partido de direita que acredita nesse país, em sua grande maioria acompanha o governo porque acredita que o governo precisa dar certo, porque o governo dando certo, o povo brasileiro vai dar certo. 96% das votações acompanhando o governo, e se fosse 100% tinha algo errado. Significa que não teríamos personalidade para quando o governo não está indo no caminho que a gente acredita, significa que teríamos ali um voto de cabresto, sem personalidade, para poder mudar a opinião quando ela tem que ser alterada. Mas mostramos com 96% que estamos sim lutando por um país melhor ao lado do presidente e acreditando de que se ele não fizer um bom trabalho, não foi por falta de apoio do nosso partido e muito menos dos deputados da base que ele pode confiar. Uma base que não acredita em projetos esquerdistas, problemáticos, ideológicos. Uma base que também não acredita na extrema-direita, que vem aqui e faz pregação em favor dos bancos. Uma base que acredita no povo brasileiro, que está desempregado, está desassistido, está abandonado e que precisa de parlamentares que tenham coragem de cobrar os grandes devedores desse país. Empresas com dívidas multibilionárias, que devem, na verdade, para você, para o povo brasileiro. E se essas empresas, algumas possuidoras de espaço na mídia, tentarem acharcar você, parlamentar, não baixa a cabeça não, o povo brasileiro sabe a verdade, e sabe quem é quem. Eu não tenho nenhum processo criminal, eu não respondo nenhum inquérito, nunca fui indiciado criminalmente, não nesse momento. Já tive um problema no passado, que minha inocência foi comprovada exatamente por essa personalidade, ser um osso duro de roer, e vou continuar sendo assim, lutando pelo que é certo, conquistando o inconquistável, e mostrem deputados de primeiro mandato que fizeram tudo isso, que conquistaram recurso para o seu estado, sem ser da base do presidente, sem ser da base do governador, simplesmente porque o argumento é tão forte, que não podem negar
que nós estamos fazendo um excelente trabalho e vamos continuar fazendo. É um gabinete que, se você chegar no meu gabinete 241 do anexo 4, tem lá pelo menos 10, 15 pessoas sentadas na frente dos computadores trabalhando, preparando proposta, preparando relatorias, ao ponto que nós já entregamos 25 relatorias somente esse ano, num primeiro mandato e sem experiência. Essa falta de experiência não significa que a gente não sabe o que tem que ser feito. Com muito estudo, lendo o regimento mais de 10 vezes, entendendo como é que funciona essa casa, nós vamos continuar lutando pelo que é certo. E ninguém, bota isso na cabeça de vocês, ninguém vai me parar. Os problemas que eu possuo foram construídos. E nem por isso eu vou abaixar a cabeça e vou deixar de cumpri-los. Foram construídos com ataques de milícias digitais devidamente indiciados. Já alguns, inclusive, imputados como réu. O Ministério Público acatou a denúncia e a Justiça aceitou e denunciou-os como réu. Não sou eu o réu. Eu sou um lutador que não abaixo a cabeça para criminosos, que no desmame estão desesperados e vão ficar mais desesperados. Porque com inteligência e com cautela e com a certeza da minha inocência na luta pelo que é certo, eu não vou ter nenhum problema. Mas os senhores, a cada dia que passa, se afundam mais no desespero de voltar a mamar na teta que está sendo cortada. E eu estarei do lado do governo, do lado do governador, do lado do povo do Brasil, mas principalmente de Brasília, que nas ruas onde eu saio, todos vêm me abraçar, pedem para bater foto, me parabenizam, porque aqui em Brasília, a mídia local dá outro nível de matéria. A informação de que mostra é isso aqui, o que nós estamos fazendo de verdade. A mídia local, o que ela informa é que, ainda muito jovem, na minha adolescência, procurei todas as formas de crescer, de ter renda. Saí de casa muito cedo, com 15 anos de idade. Cheguei a trabalhar de engraxate. Eu vendia jornal aos gritos nas ruas, incomodando os trabalhadores no dia de domingo. Olha, eu, correio! Vendi correio na rua. Na época era o Correio Brasiliense. A vida me ensinou, como menino de rua, infelizmente eu tive que crescer nas ruas. E na minha adolescência, meu pai, querendo me tirar das ruas, numa tentativa de recuperar, a vida dele começou a melhorar, me deu um computador. E foi através desse computador que eu aprendi a programar e dar manutenção em computadores. Minha vida começou a mudar. Aos meus 17 anos, eu já tinha uma empresa, já era uma pessoa considerada bem de vida, como as pessoas gostam de falar. Aos meus 18 anos eu casei com a Gisele Miranda, que é a minha esposa até hoje. 21 anos do lado dela, 20 anos de casado, 2 filhos maravilhosos. Davi Miranda fez 18 anos, dia 8 de setembro, no dia que resolveram fazer um ataque à minha imagem nacionalmente, destruindo um dia tão feliz do meu filho. Minha filhinha, com 14 anos de idade, Ana Júlia, é uma menina espetacular, como eles falam nos Estados Unidos, A+, extremamente estudiosa, uma família que não tem drogas, uma família que não tem violência, uma família que segue os preceitos cristãos, ensinados pelos meus pais e repassados para os meus filhos. Uma família que não tem escândalo, não tem mentiras, mas defender nesse país o que é certo, sua vida vai ser devastada, destruída. E ainda assim minha família está do meu lado, lutando junto comigo e acreditando naquele homem que um dia foi engraxate, que um dia vendeu jornal e construiu tudo, construiu e chegou até aqui apoiado por 65 mil pessoas que têm certeza absoluta de que eles não me elegeram para saber se os meus negócios vão bem ou vão ruins, que faz parte de qualquer empresário passar por dificuldade, mas para saber se nas minhas veias corre dinheiro público ou não, se aqui tem dinheiro de petrolão, se aqui tem dinheiro de esquema em organizações públicas, desvio de emendas, desvio de recurso. Nessas veias aqui não corre esquema, não corre dinheiro público, não corre acordão. Essas veias correm um sangue de um lutador que conhece desde o mais pobre até o sucesso que, graças a Deus, eu conquistei através do empreendedorismo. E foi dentro do empreendedorismo que eu entendi porque nesse país tem 63 milhões de brasileiros endividados. Porque ser empreendedor não é nada fácil. Você vai tropeçar, você vai cair sim, mas se você persistir, você vai vencer, vai sair muito maior. Assim como eu vou sair dessa história muito maior do que eu venho passando, do que quando eu entrei. Porque esse é o caminho dos grandes vencedores. E empreendedores aqui nesse ambiente sabem o que eu estou falando. Se quiser fazer o uso da palavra nesse momento tão importante para mim, eu agradeceria. Sim, nobre colega, eu sei da importância desse momento. O nobre deputado foi um dos primeiros que eu conheci aqui nesta casa. Viajamos juntos
vi a sua preocupação com a família durante a viagem, vi a sua importância que dava de fato à família e à religião. Até me chamou a atenção, porque o senhor é um empreendedor. Empreendedor sofre. É difícil empreender nesse país. Desde pequeno, como falou, a sua luta toda, acompanhei. E sabe que todo o homem que chega ao sucesso tem muita gente com ciúme e inveja. Na vida nós somos invejados ou invejamos. Eu prefiro ser invejado. Então eu quero dizer que a sua luta deve seguir. Não há nada que prove contra a sua pessoa. Dinheiro público nas suas veias, tenho certeza que não vertem. E foi uma grande honra conhecê-lo tão cedo. E comigo sempre foi um grande amigo, um grande deputado. E, acima de tudo, acredita no que faz. Só convence quem está convencido, só empolga quem está empolgado. E é nesse ritmo que a sua vida segue e vai em frente. Porque ataques teremos a todos os momentos, como eu tenho também. Mas os fortes resistem e vencem. E não apenas uma vitória, mas uma vitória com glória. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Bibo Nunes. Apenas para completar, na luta pelo que é melhor pelo povo brasileiro, uma das maiores cargas tributárias do mundo na base mais carente. Nós não somos um país que possui o maior imposto do mundo, pelo contrário. Pelo contrário, estamos longe disso. Quando nós falamos de carga tributária para todos. Mas quando olhamos para os mais frágeis, provavelmente e certamente nós somos um dos países mais injustos desse mundo. Quase 50% de impostos são cobrados sobre os alimentos, sobre o consumo. E foi nessa luta que eu encabecei uma reforma tributária e cheguei a entrada numa PEC, que na próxima semana será votada na CCJC, a PEC 128 de 2019, que corrige as distorções absurdas que existem no nosso sistema tributário. Espertamente, talvez, analisando um pouco da PEC 45, em respeito ao meu amigo Baleia Rossi, um pouco da PEC 110, do Davi Alcolumbre, ao exemplo da PEC do Rauli, que ficou muito boa, diga-se de passagem. Peguei o melhor delas, mas também peguei o que a população queria. Peguei o que os institutos precisavam, o que as associações desejavam. Fui lá na Zona Franca de Manaus e entender o que aquelas pessoas entendiam pelo fim da Zona Franca e o dano que causaríamos no norte do país. Dentro disso, construí a PEC 128, da reforma tributária. Dela saiu a subcomissão especial da reforma tributária dentro da CFT, que eu sou presidente, presido com muito orgulho e sou presidente do grupo de trabalho de combate à sonegação fiscal. Daí está uma grande explicação do que eu venho sofrendo e por que eu venho sofrendo. Não tem negócio que exista tantos ataques. Se antes eu tinha um cliente que acreditava em mim, depois de tantos ataques, na dúvida, é melhor cancelar o contrato. Para que seguir do lado de uma pessoa que estão colocando dúvida na personalidade dele? Se for isso, eu abro mão de tudo, como já dito, de todos os negócios que eu já construí na minha vida. Saio pelado, mas vou aprovar a PEC 128, assim como eu vou apoiar a PEC 45, assim como eu vou apoiar a PEC 110, para que a gente tenha uma reforma tributária nesse país. Eu vou continuar aprovando, como o PL 33, que faz das instituições de escola de tempo integral de ensino fundamental, projeto meu. Vou continuar agarrado no PL 42, 46 de 2019, que agrava a pena para a corrupção de menores e transforma em crime hediondo. Não posso deixar de falar. Estou aqui com um grande amigo agora aqui, Alexandre Leite, que também conhece minha luta e passo a palavra. Lhe permito. Caro Luiz Miranda, um grande amigo que fiz nesse já fim de ano quase do primeiro mandato de Vossa Excelência, como líder em exercício do Democratas, não posso deixar de mencionar o episódio em que sofrera um ataque por meios de midiáticos, um ataque criminoso que foi investigado, resultando em prisões na Polícia Civil aqui no Distrito Federal, mediante extorsão. Então, eu nunca havia visto um parlamentar de primeiro mandato incomodar tanta gente graúda. E quando a gente incomoda,
esse tipo de gente, gente que está sendo presa, indiciada, investigada e lhe imputa fatos no âmbito da vida pessoal, no âmbito empresarial pessoal, dedica mais de 20 minutos de um programa considerado a vitrine de uma grande emissora de TV a atacar um parlamentar, algo nunca antes visto. Nunca vi uma matéria em um jornal daquele porte dedicar 20 minutos nem ao Lula, nem para ataques a Dilma, nem a Eduardo Cunha, nem a qualquer outro político que tenha sido envolvido com escândalos nesse país. E dedicaram mais de 20 minutos a atacar Vossa Excelência no âmbito pessoal. Como vice-presidente do Democratas, como líder em exercício, Vossa Excelência teve a oportunidade de se explicar, prestou contas ao partido e que ficou muito claro tudo aquilo que é devido dos problemas empresariais que Vossa Excelência teve, está sendo quitado judicialmente e respeitada as decisões judiciais sem nenhuma acusação criminal, além de não haver qualquer fato que pese sobre o mandato de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um mandato ilibado e até o momento só tem incomodado aqueles que devem ou que já foram ou que estão sendo incriminados. Continue fazendo um belo trabalho, eu tenho certeza que logrará êxitos positivos pelo Estado do Distrito Federal, trazendo toda a sua vivência exterior para os brasileiros. Parabéns, Luiz. Deputado, mais um minuto para as considerações finais, tá? Obrigado, deputado Alexandre Leite. Obrigado, Bibo Nunes. Obrigado a todos, toda a família do Democratas, a todos os parlamentares democratas. Quero agradecer em especial o meu gabinete. Não vou nomear nenhum aqui para não esquecer, mas são todos responsáveis por esse sucesso e por esse incômodo que a gente vem fazendo aos demais. Se não fossem vocês, eu jamais teria conseguido conquistar e ter chego até aqui. Sem dúvida, sem o apoio do meu partido, sem apoio do líder, sem apoio dos vice-líderes, sem apoio dos colegas, sem apoio do presidente da Câmara dos Deputados, sem apoio dos demais parlamentares aqui, que todos me apoiaram, e principalmente da minha família e dos meus amigos, eu já teria desistido. Mas, já que vocês querem me apoiar, vamos continuar lutando, porque o Brasil precisa da gente. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Valeu! Parabéns, deputado Luiz Miranda.